Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 20. A difícil arte de ser justo. O tema que domina o Evangelho de Mateus é o da justiça do reino, como chave que cria sociedade e história novas. É assim que o reino vai acontecendo. Nesse Evangelho, Jesus é apresentado como o mestre que traz para dentro da nossa sociedade e história ensinamentos e também centrados mais na justiça, que gera relações novas e, consequentemente, constrói um mundo novo, que é o reino de Deus. Todo o Evangelho de Mateus é dominado pelas primeiras palavras que marcam o programa de Jesus. Devemos cumprir toda a justiça e também o programa dos seus seguidores. Se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos profetas, vocês não entrarão no reino dos céus. E uma outra também é, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. O capítulo 18 de Mateus, ao qual pertence o texto de hoje, não foge à regra, procurando mostrar aos seguidores de Jesus como viver a justiça do reino dentro da comunidade, sobretudo em situações difíceis, como no caso de alguém cometer uma falta considerada grave. Isso nos ajuda a colocar os pés no chão. Nossas comunidades não são feitas de pessoas perfeitas e nem sempre a atitude que tomamos diante dos erros dos outros é a mais adequada. Qual o espírito que nos deverá orientar nessas ocasiões? O primeiro ponto, eu vou falar a partir de 2 pontos importantes. No primeiro ponto, dos versos de 15 a 18, o trecho de hoje é próprio de Mateus e deve ser lido à luz da parábola que o precede, ou seja, a do pastor que vai procurar a ovelha que se perdeu, deixando as 99 nas montanhas. E assim chegamos ao caso concreto. Alguém da comunidade cometeu falta grave contra seu irmão. Como reagir? Fazendo-se de vítima? Pôr a boca no mundo e denunciar o erro? A primeira atitude, talvez a mais difícil, é a de perdoar e ir à procura de quem errou na qualidade de quem já perdoou, a fim de mostrar ao outro o erro e convidá-lo novamente a se reintegrar na comunidade. Se o seu irmão pecar, vá e mostre o seu erro, mas em particular, só entre vocês dois. Se lhe der ouvidos, você ganhou o seu irmão. Mas há um detalhe: ganhar para quem? Para si? Não. O irmão não precisa ser ganho para si, mas para a comunidade. Por que não ganhá-lo para si? Porque quem ofendeu a um membro da comunidade que rompeu, de certa forma, com a comunidade enquanto um todo. Suponhamos que isso não dê resultado. Tudo perdido. Não, a justiça do reino não se cansa, como o pastor que procura a ovelha perdida e tenta outra forma de aproximar quem errou. Se ele não lhe der ouvidos, tome consigo mais 1 ou 2 pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. No verso 16, à primeira vista, tem-se a impressão de que estaríamos fazendo um cerco em torno de quem errou. Mas isso pode ser visto sob a ótica da justiça do reino, que tem como princípio fazer de tudo para que o irmão não se perca. E se isso não der certo? Aí toda a comunidade que até agora não tomou conhecimento do erro é chamada a se pronunciar. Caso não der ouvidos, comunique à igreja. E se também isso não der certo, somente aí
isto é, depois de esgotados todos os recursos, depois de ter dado a quem errou a chance de ouvir o parecer de toda a comunidade, e depois que a comunidade inteira ouviu o que o outro tem a dizer, é que as pessoas ou a pessoa, por decisão de todos, é excluída. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Mesmo nesse caso, a comunidade deve manter-se em atitude prudente, pois em outros lugares Jesus se declarou amigo dos cobradores de impostos. Trata-se de exclusão da comunidade a fim de que a pessoa se arrependa e volte a ela. Disso tudo, deduzimos que antes de condenar ou excluir alguém, é preciso ter aprendido o que é a justiça do reino e ter consciência de que os passos aconselhados por Jesus não são normas rígidas, e sim um modo de agir que tempera de justiça as relações entre pessoas. Em outras palavras, é preciso ser criativos no esforço de recuperar quem erra e se afasta da comunidade. E o espírito que anima essa tarefa não é a da exclusão, mas da busca para reintegrar. Em Mateus 16:18, Jesus confiara a Pedro a tarefa de ligar e desligar. Aqui no verso 18, essa missão é confiada à comunidade como um todo, sinal de que Pedro, em 16:18, é figura representativa de toda a comunidade dos seguidores de Jesus. Ligar e desligar são termos jurídicos e atribuições da comunidade inteira. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Aqui também cabe um questionamento sobre o que é mais importante para a comunidade, se é a faculdade de excluir pessoas ou a capacidade de integrá-las. Claro, está que, de acordo com o capítulo 18 de Mateus, que está na linha do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a comunidade é chamada a exercer mais a misericórdia do que a aplicação do rigor da lei. Um outro ponto importantíssimo, em comunidade, na oração e em nome de Jesus, tudo acontece. São normalmente vistos como tema à parte, de acordo com alguns estudiosos. Todavia, eles continuam e ampliam o significado dos versículos anteriores. Tomar decisão de incluir ou excluir pessoas da comunidade não é tarefa fácil, como pretendiam e faziam os chefes de sinagoga daquele tempo. De fato, sutilmente ressoa aqui a advertência de Jesus. Se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não estarão no reino dos céus. O que fazer então? Jesus dá algumas indicações que passam pela necessidade de as pessoas se reunirem em nome dele, a fim de, mediante a oração, chegar a um consenso. Se 2 de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, isto é, sobre qualquer tipo de litígio que queiram pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles.